Olá, como vão todos e todas? Eu sou Fabiana, técnica pedagógica do programa Manuel Bandeira e estamos aqui para o nosso segundo encontro do segundo módulo. Hoje nós vamos trabalhar com o tema dos livros especificamente e a potência que eles trazem. O nosso preditor que a gente está trabalhando é o preditor de monitoramento. Hoje, a gente vai trabalhar com a ementa dos livros informativos e livros para leitores de 0 a 5 anos, os livros literários. E o nosso conteúdo são os acervos para a primeira infância. No nosso percurso, a gente vai trabalhar no acolhimento com É um Livro, de Lane Smith. Vamos trabalhar com a introdução ao tema, reflexão sobre as potencialidades dos livros, conexão com a infância, os diálogos a partir dos livros e com os livros e os critérios de seleção. O que é um bom livro? Vamos começar a fazer esse encontro baseado no livro Um Pássaro de Ar, a formação de mediadores de leitura para a primeira infância, de Maria Emília Lopes. Foi um livro que foi lançado este ano, em abril de 2025, e traz contribuições científicas de pesquisa significativas para a literatura, a leitura, o livro e os leitores da primeira infância. A gente vai iniciar com É um Livro, de Lane Smith, já que estamos lidando com esse objeto tão interessante e tão motivador para os pequenos. É um livro. É um rato, é um burro, é um macaco. Para Jane Berby, o que é isso? É um livro. Como se desce a página? Não desce. Eu viro a página. É um livro. É tipo um blog? Não. É um livro. Cadê o seu mouse? Dá para fazer os personagens lutarem? Não. Livro. Ele manda mensagem? Não. Entra no Twitter? Não. Passa vídeo? Não. Ele faz uau, uau, uau? Não. É um livro. Olha só. Uau! Fez Long John Silver. Então estamos entendidos? Ele sacou a espada da bainha e deu uma risada assustadora. Jim estava apavorado. Seu fim se aproximava. Até que, no horizonte, um barco aparece. Um sorriso escancarado ilumina o rosto do jovem. Letras demais. Deixa que eu arrumo. LJS. Ok? KKKKK. Jim. Bom, e quem mais faz esse livro? Precisa de senha? Não. Login? Não. É um livro. Tic-tac, 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 tic-tac. Agora você vai devolver? Não. Tudo bem. Estou indo para a biblioteca. Não se preocupe, vou carregar a bateria antes de devolver. Não precisa. É um livro, burro. Lane Smith. Bom, esse objeto livro, ele é um objeto que traz muito, que fomenta muito interesse nas crianças bem pequenas e nas crianças, nos bebês também. E a gente começa a perceber que ao longo da vida, a criança, ela vai meio que perdendo depois o interesse pelo livro. Então a gente precisa entender como é que este objeto se constitui e como este objeto se constitui enquanto interesse da criança, para que a gente possa manter, preservar, alimentar e nutrir esse interesse da criança pelo livro, pelas histórias.
Para isso, a gente precisa compreender todos os elementos e todas as personas que estão envolvidas no livro. A gente tem a literatura, a gente tem o livro, a gente tem a leitura, e a gente tem os leitores e a gente tem os mediadores, ou os promotores de leitura, que são as pessoas responsáveis pelo encontro entre a criança e o livro. Bom, a gente vai começar pela leitura, pela literatura. E aí, Maria Emília Lopes, ela diz o seguinte: o que une a brincadeira à leitura literária é que ambas são feitas de ficção. E se a relação de um menino e de uma menina com a literatura é intensa, há sempre um forte sabor de brincadeira na experiência com os livros. Por quê? A fantasia pertence ao território do brincar, pertence ao território do jogo. E é em si mesma uma matéria-prima para o desenvolvimento lúdico da vida imaginária e dos livros infantis. O que a Maria Emília Lopes está dizendo com esse trecho tão potente é que todas as vezes que a gente abre um livro, a gente está fazendo o mesmo gesto de dizer era uma vez. E por que o era uma vez é tão importante para a criança? Porque o era uma vez vai fazer com que cada criança, pequena, bem pequena, bebê, para que cada criança vá para um mundo que se chama transreal. E o que é isso? É quando a criança ela sai da realidade, ela suspende a realidade e ela vai para um mundo onde tudo, absolutamente tudo, é possível. Então, esse lugar da fantasia, da metáfora, da imaginação, ele é muito potente para poder alimentar e nutrir as crianças de símbolos, de signos, de sentidos. E essa fantasia e essa metáfora, essa fabulação, faz com que ela consiga alimentar o que há de mais humano nela, nas crianças. Então, o livro, ele é uma ponte para essa fabulação, para esse mundo transreal. E aí é quando a gente vai para o segundo elemento, que é o elemento dos leitores. Bom, a própria Maria Emília Lopes, ela diz o seguinte: há dois tipos de crianças que leem. A gente tem as crianças que fazem a leitura para a escola, né? Porque ler é uma tarefa, seu dever, seu trabalho, agradável ou não, mas dá na mesma. São as crianças que leem por causa da escola. E a gente tem as crianças que leem por elas mesmas, pelo gosto, por gostar de ler, por estar disponível para o encontro com o livro, com a literatura, com a arte. Então, essas crianças, elas leem para satisfazer uma necessidade pessoal, não é? Que pode ser também de informação, do tipo o que são as estrelas, como funcionam as torneiras. Então, a gente tem dois propósitos, né? Aí na leitura de uma criança. Ela pode estar lendo por curiosidade e ela pode estar lendo por prazer, né? Porque gosta de ler. Ou para pôr em ação a imaginação, que aí é exatamente o ponto que a gente consegue tratar e integrar a literatura com a brincadeira, com a fabulação, com o lúdico, com o jogo que a gente estava falando. E aí, esta criança, quando usa a literatura, a leitura para a imaginação, ela vai para o brincar de, né? Então ela brinca, sentindo-se um órfão, perdido no bosque, como João e Maria, pirata e aventureiro, como a gente viu no livro de Lane Smith, do É um Livro, que o macaco estava lendo, de índio ou cowboy, explorador, de chefe de gangue. Então, ela vai se colocando no lugar do outro, ela vai desenvolvendo sentimentos, emoções, afetos e empatia, né, para com o outro, para com a outra pessoa. E ela também pode ler simplesmente para brincar com as palavras, para nadar em um mar de palavras segundo o seu capricho.
E as crianças que são alimentadas e nutridas desde a mais tenra idade com as palavras, principalmente com as palavras da nossa língua materna, que é a língua portuguesa, são crianças que vão conseguir desenvolver muitas figuras de linguagem, vão conseguir desenvolver a metáfora, vão conseguir desenvolver a ironia, vão conseguir compreender o sentido das coisas. Então, é muito importante que mesmo que a criança não entenda algumas palavras, ela entre em contato com essas palavras, porque elas certamente, à medida que essas crianças vão crescendo, essas palavras vão fazer parte do repertório dela. É como se a gente tivesse oferecendo, nutrindo essa criança da linguagem, que é uma linguagem, nesse momento, muito corporal, muito musical, sonora e principalmente a linguagem do brincar. Então, a criança, ela é uma potência quando ela é nutrida com essa linguagem. Um outro elemento que a gente trabalha é exatamente a leitura, mas é a mesma leitura que a gente faz quando a gente é adulto? Maria Emília Lopes, ela fala das leituras emancipatórias. Por quê? Porque, na realidade, ela escreve que todos os bebês leem desde o próprio momento em que chegam ao mundo. É aquilo que a gente trata com a leitura de mundo, de Paulo Freire, né? Então, ela diz que os bebês, eles fazem essas leituras emancipatórias. E poderíamos dizer imersão na língua materna, que lhes permite começar a outorgar sentidos aos infinitos estímulos que os cercam e os embalam nos fatos da cultura e da vida biológica. Isso acontece em todas as sociedades, com todas as crianças, ao longo dos tempos. Ao nascer, as crianças começam imediatamente a mais difícil das aprendizagens. Elas começam a compreender os signos que são intercambiados pelos seres humanos ao seu redor. E elas começam, nesse momento, a apropriar-se deles para se fazer entender pelos demais. E como é que a criança, ela expressa a compreensão e os sentidos dessas leituras emancipatórias? Principalmente através do corpo, do riso, do choro, né? É muito comum a gente perceber que as crianças, à medida que elas passam de recém-nascido até alguns meses de vida, a gente já começa a perceber o tipo de choro. Se o choro é para limpar, é de fome, é de birra, é de dor, né? Então, isso é uma forma de comunicação. O que é que Maria Emília Lopes está querendo dizer com isso? Essa fala dela, esse texto, tem uma relação direta com o que a gente viu que Lira fala, que é a linguagem, né, até os 9 meses de idade, que é o EEA, o estabelecimento, extensão e abreviação. Então, a criança começa a perceber, né, no estabelecimento, ou seja, ela conseguir concatenar o significado daquele movimento ou daquela comunicação que foi feita, daquela interação comunicativa. O segundo, que é o extensão, é quando a criança começa a imitar, né, assim, de alguma forma, por exemplo, pelos balbucios, essa comunicação estabelecida. E, por último, a abreviação, quando ela já o faz de uma forma espontânea, né? Então, de uma forma bem simples, né? Essa comunicação ela vai se estabelecendo com a criança, mesmo quando ela, desde o momento que ela nasce, como a Maria Emília Lopes está dizendo, nessa construção dos sentidos, do mundo, de significado, né? De signos que a criança está construindo de uma forma muito forte, potente, latente, nesse momento. E aí a gente vai para um outro elemento, que são os livros, né? Então, a Maria Emília, ela diz o seguinte: as coleções de livros que formam as dotações para o trabalho com a primeira infância oferecem uma amplitude muito interessante.
Então, ela começa a demonstrar vários livros que a gente pode lidar com eles nessa primeiríssima infância, que são os livros de contos, poemas, trava-línguas, adivinhas, feitiços, livros com músicas, livros discos, álbuns sem palavras. Ela chama álbuns sem palavras os livros ilustrados, né? Livros com repertório tradicional, livros de autor, livros informativos, científicos, livros objeto, livros jogos, livro para todos os gostos. O importante é que a gente compreenda que a gente precisa selecionar e fazer uma curadoria daquilo que a gente oferece aos bebês, mesmo eles sendo tão pequenos. Um outro elemento que é muito importante para os livros na primeira infância são as imagens dos livros. O bebê, né, as crianças na primeiríssima infância, elas observam muito essas imagens. As imagens, inclusive, que são feitas, né, que são montadas pelas próprias palavras, né, como a gente viu no livro Tempos Suspensos, no encontro anterior. Mas, à medida que a gente nutre uma criança de imagem e texto, né, potentes, que tenham qualidade literária, a gente vai fazendo com que essa criança vá tendo uma intimidade com a palavra, que à medida que ela vai crescendo, essa imagem ela vai diminuindo, né, a necessidade dela, e aí a criança vai realmente desenvolvendo o gosto, o prazer pela leitura, pela palavra, pelo texto, né? Embora, né, as imagens sejam elementos importantíssimos para a gente desenvolver exatamente a compreensão, o sentido, o significado, né, do livro, do texto, da literatura para as crianças muito pequenas, né? E aí, o que é que ela quer dizer, a Maria Emília Lopes quer dizer com isso? Que, para além das palavras, cada ilustração, quando é engenhosa e interessante, então a gente já começa a perceber que tem um elemento importante na nossa análise dos livros oferecidos na primeiríssima infância, que é a análise da imagem. Propõe ou desencadeia uma história, e embora muitas vezes as crianças não consigam acessar plenamente um livro, devido à sua extensão ou complexidade, porque a gente já viu que os livros literários, eles têm várias camadas, né? Isso não significa que não possam apropriar-se à sua maneira. As crianças vão esquadrinhando o que lhes interessa e sonhando em função de sua sensibilidade e experiência. Aqui, os limites acerca de quais livros, para quais idades, são postos em xeque, que foi aquilo que a gente já vinha discutindo, que a gente tinha deixado como reflexão para o encontro anterior. Faixa etária faz sentido para livro literário, né? Então, a gente retoma um pouco o encontro anterior, com só fazendo um en passant para os tipos de materialidades que a gente pode observar nos livros em relação às imagens. Então, a gente viu que a gente tem livros com ilustrações, que tem o texto e a ilustração é um recorte do texto. A gente tem os livros só com imagens, que aí são livros que a gente tem toda uma narrativa visual. A gente tem o livro ilustrado, que o texto e a imagem, eles dialogam, a gente só consegue compreender e fazer sentido a partir da junção desses dois, da leitura, tanto da imagem quanto do texto. A gente tem o livro de artista, que aí é um livro que foca muito na materialidade, na sensibilidade, e os livros só com palavras, só retomando um pouco. Bom, a partir disso, a gente começa a trazer um outro elemento, que são as leituras das imagens. Quando a gente vai fazer seleção de livros para as crianças, para a primeiríssima infância, a gente precisa desenvolver esse olhar. E a Maria Emília Lopes, ela diz o seguinte: do ponto de vista dos adultos, acontece que muitas vezes lemos as ilustrações de forma mais simplista do que as crianças. Embora, provavelmente, as crianças nunca leiam de forma simplista. Porque a postura dominante da comunicação verbal, que a gente já está acostumado, né,
nos fez perder essa habilidade própria da infância. E consideramos as ilustrações sempre como mera decoração. A gente costuma não observar a ilustração como um elemento a ser interpretado, como um elemento do livro que precisa de leitura, que tem toda uma intencionalidade por trás. E aí ela sugere, de uma forma muito bonita, o seguinte: a Maria Emília Lopes, ela diz: existe uma suposição de que as crianças pequenas só conseguem perceber o que é proposto em imagens figurativas, com cores sólidas, estéticas realistas, o que não é verdade, né? As crianças, elas têm uma surpreendente capacidade de leitura. E ela diz o seguinte, continuando: e surpreende observar, se pararmos para acompanhar as suas leituras, no caso, as leituras de imagem das crianças, a quantidade de elementos que as crianças descobrem antes de um adulto em determinadas ilustrações, ou como relacionam elementos que são aparentemente desconexos aos olhos do pai, da mãe, do bibliotecário ou do professor. As meninas e os meninos pequenos são naturalmente surrealistas. Então, o que isso quer dizer? Que surrealismo é um movimento artístico e essas crianças têm, portanto, a capacidade de estabelecer lógicas alternativas a partir da liberdade com que circulam suas imagens mentais e associações. Então, ela sugere que, por outro lado, os livros ilustrados e os álbuns podem ser o primeiro museu de artes plásticas na infância. Ou seja, é o primeiro, muitas vezes é o primeiro contato que a criança tem com um objeto de arte. Porque o livro literário, ele realmente é uma obra de arte. E aí a gente vem com uma reflexão. Um bom livro. Todas as vezes que vocês forem olhar, né, avaliar e pegar um livro para você, se você tem dúvida ou não, para trabalhar com seus bebês, com suas crianças bem pequenas, pode fazer a seguinte pergunta: esse livro permite que a criança perceba a força criativa da palavra ou da imagem? Então, a surpresa com as relações que um bom livro de literatura é capaz de tecer estimula a que sejam estabelecidas novas conexões entre fenômenos diversos. É aquilo que Antônio Cândido fala da potência, né, do direito à leitura e do que Bartolomeu Campos de Queiroz explica quando a gente diverge. Né? O livro literário, ele é um livro para divergir, para ampliar, para que cada um, a partir de suas próprias experiências pessoais, possa estabelecer relação daquele livro com a sua vida. Quando a gente vai, por exemplo, para um cinema, a gente não fica didatizando o filme, né, para a criança ou para qualquer outra pessoa. Então, não faz sentido também, já que o livro é uma obra de arte, a gente também didatizar, né, a obra de arte. É muito para essa divergência. A gente não está convergindo para todos entenderem da mesma forma como é o propósito, por exemplo, de um livro didático. E agora a gente está caminhando para o fechamento, né? E aí a atividade que vocês vão fazer no Padlet é uma atividade muito interessante, que vocês vão escrever, né, o nome de profissionais do livro, que sejam designers, que sejam ilustradores, que sejam escritores, que sejam editores, né? Mas são profissionais do livro para as infâncias, que você considera profissionais pouco conhecidos, mas que merecem maior destaque entre os professores. Então, o que a gente quer é que vocês pesquisem qual é o autor, o escritor, o ilustrador que vocês gostam, mas que não é tão conhecido, né? Não é tão consagrado e que vocês gostariam, que vocês acham que o trabalho é bacana. E aí vocês vão escrever o nome de um escritor ou uma escritora, o nome de um ilustrador ou ilustradora e o nome de uma editora que vocês acham que o acervo dela é um acervo bem bacana, né? E aí você explica por quê. Não precisa ser uma coisa muito longa, uma coisa curtinha, tá? E
se vocês puderem, continuem nos avaliando no link, né, sobre o que realmente vocês acharam desse encontro, para que a gente possa, no próximo encontro, fazer as devidas melhoras e as intervenções a partir das sugestões de vocês. Até lá!